Oi, gente. Esse vídeo eu vou falar um pouco de consultas aninhadas, né? Então, continuando aí com a lista base, no vídeo anterior a gente resolveu os exercícios de 1 a 8 utilizando consulta simples. E agora nesse vídeo a gente vai fazer o exercício 4, 5 e 9, utilizando a consulta aninhada, né? Então, aqui repetido o 4, 5, a gente fez com consulta simples, a gente vai ver aí a diferença. Então, apresente o nome dos fornecedores que fornecem ao menos uma peça vermelha. Então, no vídeo anterior a gente resolveu assim, né? Quer apresentar o nome, então vou selecionar o F nome. Dos fornecedores que forneçam ao menos uma peça vermelha. Então, ele quer o F nome, né, da tabela fornecedores, que é a Forne, que fornece pelo menos uma peça da cor vermelha. Então, a gente viu que no nosso where a gente tem que percorrer as tabelas. E para percorrer as tabelas, como que faz? A gente sabe que o F_num tem que ser igual a esse F_num, que é a chave estrangeira. E para percorrer de fornece para peça, né? Fornece aqui é o relacionamento entre fornecedor e peça. Para percorrer de novo a tabela, a gente tem que ver que o P_num aqui, a chave estrangeira, tem que ser igual ao P_num aqui, a chave primária de peça. Então a gente faz essas ligações aqui no where e a condição que está pedindo quando a peça for igual à cor vermelha. Beleza. Agora, aqui eu vou fazer utilizando consulta aninhada. Apresente o nome dos fornecedores que fornecem a peça de código P2. Então, no vídeo anterior a gente resolveu, quer saber o nome dos fornecedores. Então, F nome da tabela Forne, que é fornecedores, que fornecem a peça de código P2. Então, o P_num aqui tá na tabela fornece. Então, a gente vai percorrer aqui de fornecedores para fornece. E para fazer essa ligação, né, para conseguir percorrer essas duas tabelas, a gente sabe que a chave primária aqui tem que ser igual a essa chave estrangeira. E a condição aqui que o exercício está dando é que a peça tenha código P2, então P_num igual a P2. No outro vídeo eu expliquei com calma esses exercícios, aqui eu estou só recapitulando coisa rápida. E aqui a gente vai fazer utilizando consulta aninhada. E aqui o último exercício deu o nome e o endereço dos empregados que trabalham em um departamento com orçamento maior que 20 milhões. Então, ele quer o quê? O nome e o endereço de que tabela empregados. Mas ele quer quando o departamento tenha um orçamento maior que 20 milhões. Então, vai estar o quê? Percorrendo nessa tabela. A nossa condição, o where, é o orçamento maior que 20 milhões. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ligar aqui as chaves estrangeiras. A gente vai ter que indicar que o DNUM está... a gente vai usar aí o IN, né, para utilizar a consulta aninhada e ligar aqui com esse DNUM. Aqui também daria para usar uma consulta simples, né? É só colocar no where justamente isso, que DNUM da tabela EMP é igual ao DNUM da tabela DEP e o orçamento da tabela DEP é maior que 20 milhões, já resolveria. Mas a gente vai fazer aqui utilizando aninhadas. Então, vamos começar. Então, aqui, a consulta aninhada é o mesmo raciocínio que aqui. A gente também vai ter que fazer essa transição entre tabelas. A gente vai ter que indicar que uma coisa é igual à outra. Só que a gente indica meio que separadinho. No caso aqui, a gente vai ter que percorrer 3 tabelas, então vão ter 3 selects. Aí vai ficar um dentro do outro. Então, vamos começar aqui.
o que eu quero selecionar? O nome dos fornecedores. Então, vamos começar por aqui. Eu quero a tabela forne, né? Ponto fnome. Pronto, eu quero isso. De qual tabela que é o fnome? É da tabela forne. Aí, para eu fazer essa transição de tabelas, da tabela forne para a tabela fornece, eu vou pegar o que? A chave primária com a chave estrangeira. Então, eu vou ter que falar que este valor está em, vai usar o in, né? Conforme vocês já viram aí nos slides, nessa outra tabela. Então, where forne.fnum in. E agora aqui eu vou fazer um outro select. Agora aqui, ó, eu já transitei para essa tabela. Agora eu vou selecionar o que? Eu vou selecionar o fnum, aqui a chave estrangeira. fnum. De qual tabela? Fornece. From, que tabela que é agora, né? Agora a gente já percorreu para a tabela fornece, então fornece. Não necessariamente precisa ficar colocando aqui no select, mas é bom para não dar erro, né? Agora o where, a gente vai querer o quê? A gente vai querer transitar para essa outra tabela, peça. Então agora a gente vai fazer o quê? No where a gente vai falar que o penum tem que estar em peça. Então é exatamente isso. Fornece ponto penum in e vamos abrir aqui um outro select. Agora a gente vai selecionar o que? O penum da tabela peça. Então peça.penum from, a tabela é a peça. E agora a gente coloca a condição de fato. Agora que a gente já transitou dessa tabela para essa, da tabela fornece para peça, a gente vai colocar a condição de fato, que é a cor vermelha. Where peça.cor igual vermelho. No caso aqui é aspas simples. E agora eu tenho que fechar todos esses parênteses. 1, 2. 1, 2 e beleza. Então é isso, é um select dentro do outro. E para falar que é só ligar, né, as chaves primárias com as estrangeiras. Agora vamos para este daqui. Agora aqui, né, a gente vai pegar o mesmo princípio dessa consulta simples, que eu já expliquei, né, isso daqui de fazer a ligação das chaves, só que a diferença é que vão ser em dois selects diferentes e a gente vai usar o in para ligar esses dois selects. Então, eu vou fazer um select, eu quero o quê? O nome dos fornecedores. Então, a tabela forne, eu quero forne.fnome from forne. Where, agora o que liga, eu quero o quê? Eu quero a peça de código P2, então eu quero o penum igual a P2, certo? Então eu sei que eu vou ter que percorrer essa tabela para essa tabela. E eu sei que o que liga essas duas tabelas é aqui o fnum, né? Chave primária aqui e aqui a chave estrangeira. Então, eu vou escrever que quando o fnum da tabela forne vai estar em... aí eu vou fazer um select aqui do que? Do fnum da tabela fornece. Fornece.fnum. From... a tabela, agora a gente mudou, já transitou para fornece. E agora é a nossa condição aqui que o enunciado solicitou.
nosso where final, que é forne.pnum, eu quero que quando o código seja P2, né? Igual a P2. Fecho aqui o parênteses que eu abri e acabou. É isso. Então, vocês podem ver, se vocês entenderam fazer a consulta simples, a alinhada também, eu acho que fica até mais organizado. E agora aqui o último exercício. Então, agora aqui, vamos fazer um select, o nome e o endereço dos empregados. Então, vou começar aqui na tabela EMP. Eu quero o nome e eu quero o endereço. Da tabela EMP, empregado. Where, agora ele quer quando o orçamento seja maior que 20 milhões, que a cláusula where aqui está restringindo em uma outra tabela, então a gente precisa fazer aí essas transições de tabelas. Então a gente vai ligar o denum aqui, aqui é a chave estrangeira, né, e aqui é a chave primária. Então, where emp.denum tem que estar em, abre um parênteses, vou fazer outro select. Vou selecionar o que? O denum da tabela dep, que agora já fez a transição. dep.denum from a tabela departamento, where, agora a nossa condição de fato, orçamento maior que 20 milhões. Então, eu quero where dep.orçamento maior que 20. Aí depende aí como você inseriu, né? Se é 20 milhões ou se você escreveu assim. Enfim. Fecha aí o parênteses que se abriu e põe ponto e vírgula. E é isso, gente. Espero que tenha dado para entender.